Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que chamou o ministro Sérgio Moro para dar explicações a respeito da conversa supostamente vazada pelo Intercept. Muita coisa foi dito a respeito disso, mas eu acho que faltou dizer o principal. A questão é que os senhores deputados, ou alguns deles pelo menos, acharam que aquela conversa vazada supostamente provaria uma atuação parcial do ministro Sérgio Moro, na ocasião em que ele atuava como juiz, e que, por causa disso, ele devia explicações ao Congresso. Então chamaram-no lá para que ele desse essas explicações. O que ninguém mencionou foi o seguinte: supondo que, de fato, primeiro que aquelas provas pudessem ser validamente usadas, porque não podem, porque foram obtidas por meios ilícitos. Tá? Mas supondo que aquelas provas pudessem ser usadas para demonstrar que realmente o ministro Moro foi parcial quando atuou como juiz naquela ocasião. Supondo que elas efetivamente demonstrassem isso, porque não demonstram. Mesmo que aquela conversa pudesse ser usada como prova contra Moro, aquilo não demonstraria nada contra ele. Mas vamos supor que demonstrasse. Digamos que realmente aquilo tivesse sido obtido licitamente, que aquilo pudesse demonstrar que o Moro passou por cima da lei processual, violou a lei processual para condenar o Lula por crimes políticos. Tá? Vamos supor que isso tivesse demonstrado ali naquele áudio. O que o Congresso Nacional tem a ver com isso? O Congresso Nacional tem o direito de conclamar ministros para irem dar explicações sobre a atuação deles como ministros, não sobre atuações que eles tiveram antes de assumir o ministério, sejam quais forem. Entendeu? Sejam quais forem. Não é atribuição do Congresso pedir autorização, pedir ao ministro que fale sobre isso. E tem mais. Se, de fato, aquela gravação, aquele diálogo obtido daquele jeito pudesse ser usado como prova e efetivamente provasse uma violação da lei processual, por acaso o Congresso Nacional teria autoridade para desconstituir aquele ato? Entendeu? Somente uma instância superior poderia fazer isso. Somente um recurso encaminhado ao TRF4 ou ao STJ ou ao STF poderiam, com base naquilo, de alguma forma desconstituir o ato do Moro por aquilo se tornar nulo, por ter sido praticado com violação à lei processual. Agora, isso foi feito? Veja, o TRF4 já confirmou a sentença. O STJ confirmou ainda a sentença. Isso significa que o Congresso Nacional ele está usurpando funções não do juiz Moro, na época em que ele era juiz, mas ele está usurpando funções já do STJ. Até o STF já se manifestou a esse respeito e não encontrou ali nenhuma violação da lei processual. Então, era isso que eu queria deixar claro. Ainda que aquilo pudesse fazer prova de que o então juiz Moro agiu com parcialidade e que violou a lei processual,
mesmo que houvesse essa prova e que essa prova fosse válida, o Congresso Nacional não tem absolutamente nada a ver com isso. Quer dizer, o que o Congresso Nacional fez foi uma coisa muito grave. Ele está usurpando as funções do Poder Judiciário. E veja, não é de um juiz de primeira instância, não, é do STF, porque o STF já se pronunciou sobre isso. Quer dizer, a Câmara dos Deputados está usurpando uma função que é do STF. Ao contrário do que alguns disseram ali, isso não é o caso do Moro se afastar. Seria o caso do Moro se afastar se houvesse uma irregularidade na atuação dele como ministro. Havendo, ainda que comprovado, porque não está comprovado, é importante dizer isso, ainda que fosse comprovado uma irregularidade na atuação dele como juiz, isso não é da conta do Poder Legislativo e isso não pode assim, dar sustentação ao afastamento do Moro como juiz. Só uma irregularidade, como ministro, perdão, só uma irregularidade na atuação dele como ministro poderia dar aso a isso. É isso que eu queria deixar claro, que eu queria ser dito, que eu acho que a única coisa que faltou ser dito em relação a esse episódio. É uma coisa impressionante como os brasileiros, até mesmo aquelas pessoas que são versadas na ciência do direito, parece que não conseguem ver uma coisa tão simples. O Congresso Nacional não pode se imiscuir nessa questão. Isso é uma questão feita exclusivamente ao Poder Judiciário. Entendeu? Se fosse o caso do então juiz Moro ter agido com parcialidade, ter violado a lei processual, somente o Poder Judiciário poderia falar sobre isso, não o Congresso Nacional. Tá? Então era isso que eu queria deixar claro, que foi a única coisa que faltou ser dito, e eu espero que da próxima vez que o Judiciário chamar o ministro Moro para falar de atuações que ele teve quando ele era juiz, eu espero que o ministro Moro simplesmente se recuse, porque ele tem esse direito, ele tem a obrigação de prestar satisfações sobre a atuação dele como ministro, como juiz. Nem ao judiciário, porque ele não é mais juiz, entendeu? Agora, quer dizer, se for o caso, a decisão dele vai ser reformada, vai ser anulada, vai ser de alguma forma invalidada, mas isso não atinge mais a pessoa dele, atinge apenas a decisão que ele tomou. Então, era essa a mensagem que eu queria dar, e que isso é uma coisa muito importante, e vamos ver se a gente aprende quais são as funções das instituições. O Congresso Nacional fiscaliza a atuação dos membros do governo enquanto membros do governo, não coisas que ele fez antes. Tá? Isso é função do Poder Judiciário. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.